Boa noite a todos, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma live da Semana de Seminários da PUC Minas. Estamos aguardando nosso convidado, professor Pedro Moraes. Bem-vindo a todos, venham chegando. Hoje vamos começar. Hoje o tema é Habitação Latino-Americana, pesquisa do professor Pedro Moraes, nosso convidado de hoje. Estou só aguardando ele entrar, pessoal, vem chegando. É isso aí. Bem-vindo a todos, espero que todos estejam bem e que a gente possa ter uma boa live hoje também para dar bons resultados aí no nosso evento. Aguardando só um pouquinho. Olá. Grande Pedro, beleza, E cara? aí, do boy? Bom, e você? Tudo bom? Bem-vindo à Tá nossa bom. live Obrigado, semanal. obrigado. Continuamos vivos. Continuamos vivos, continuamos fortes. Isso aí. Cara, bem-vindo. Primeiro te dar os parabéns. Uma belíssima aula de habitação latino-americana. Sua pesquisa é ótima, riquíssima, mostra uma série de estudos de caso, possibilidades e tal. Então, assim, tem que dar os parabéns, valorizar esse tipo de conhecimento Obrigado. saindo aqui de dentro de Belo Horizonte, uma cidade que precisa muito rever suas questões habitacionais, como toda cidade brasileira. E aí vamos começar assim, então. No seu contexto hoje, no contexto que você aborda, né, da produção Brasil, latino-americana, hoje, como que você vê esse contexto? Você fez a sua pesquisa há um tempo e agora, como que você vê essa continuidade dessa produção habitacional hoje, latino-americana e no Brasil hoje? Bom, o otimismo não é grande, né? Assim, a gente poderia até parafrasear aquela fala do Lúcio Costa, né? Sei lá, em meados do século passado, que ele fala que perguntaram para ele como é que anda a produção brasileira. Ele falou: tem muita construção, alguma arquitetura e um milagre. Ele se referia, nesse caso aí, ao edifício do MEC, né, que recém-construído e tal. Se a gente fosse tratar nesses termos hoje, a gente pode falar que tem pouca construção, quase nenhuma arquitetura e nenhum milagre. Então, a produção brasileira e latino-americana de qualidade hoje, lamentavelmente, ela é escassa, né? Existem as exceções, mas até como eu falo na na conferência, né? Me interessa talvez mais a qualidade média da arquitetura que forma a cidade do que as exceções. Acho que é importante a gente focar, até acho que esse é das importâncias, né? Das relevâncias do ensino e da nossa dedicação ao ensino, na formação de bons arquitetos, de arquitetos competentes, de que a gente consiga melhorar a média da arquitetura e não produzir arquitetos estrelas, né? Então, assim, existem as exceções? Existem uma outra produção, sei lá, dos arquitetos associados. Em São Paulo, Álvaro Pontoni, Ângelo Butti produzem coisas interessantes. Como produção de mercado, acho que o mais relevante aí, em termos de tentativa de fazer alguma coisa que não seja o padrãozão de mercado, acaba sendo a produção da Ideias Arvos mesmo em São Paulo, por mais que ela esteja voltada para a classe média alta, e não para a grande massa da população, né? Não é uma produção propriamente acessível, mas eu acho que ela acaba gerando um efeito em cascata que pode, mais cedo ou mais tarde, resvalar numa melhoria da qualidade média, até por uma concorrência, né? Isso aí nós estamos falando de arquitetura de mercado. Uhum. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, uma das esperanças, se a gente for tentar ser positivo nisso aí, são os novos planos diretores, né? De São Paulo e de Belo Horizonte, por exemplo, que apontam para um reconhecimento das qualidades da arquitetura, da valorização das qualidades da arquitetura,
pela legislação urbanística, pela regulação urbana. E como a gente sabe, a legislação urbana, a lei de uso do solo, ela acaba sendo um instrumento de desenho. Ela acaba condicionando o desenho da cidade. E Belo Horizonte mesmo é um fruto disso, né? Se a gente pega, sei lá, eu gosto muito de dar esse exemplo, a gente pega Belo Horizonte visto da rua Sapucaí, por exemplo, ela parece um cenário visto de costa, e essa cidade que a gente vê, ela é um fruto de uma sequência de legislações, né? Sei lá, no começo, a gente sempre colonizado, sempre seguindo influências externas, inicialmente pensado como uma espécie de Paris ou Barcelona, né? Uma malha regular, geométrica, que deveria ser ocupada até 6 pavimentos, com quadras construídas perifericamente, deixando pátios internos, até 6, 8 pavimentos. Depois isso muda para um modelo norte-americano, né, de arranha-céus, de construções mais altas, ainda construídas no alinhamento e mais verticalizadas, mas ainda coladas ombro a ombro, dentro da lógica da quadra periférica. Depois se muda para a lógica do edifício isolado, e isso vai gerando essas fragmentações que eu falo um pouco lá, né? Então, assim, a minha esperança é que essa legislação nova possa incentivar a produção de arquiteturas de melhor qualidade no centro da cidade, nas zonas centrais, fazendo um preenchimento de qualidade nesses lugares de baixa densidade de localização privilegiada, de grande infraestrutura instalada, mas de baixa densidade habitacional, né? Saquei. Bom, uma coisa que é muito legal na sua apresentação é mostrar que, assim, explicar a relação que a habitação tem com a cidade, né? Assim, a cidade foi criada para abrigar e habitar as pessoas. Aí fica aquela pergunta: boas cidades, boas habitações, más habitações, como que é? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? No seu ponto de vista. Eu penso muito assim, que as coisas andam de mãos dadas, né? É difícil habitar uma cidade que não tem as suas qualidades ambientais e espaciais, né? Porque a cidade é necessariamente o motivo da gente estar ali, né? As trocas que a cidade promove, os acontecimentos que a cidade abriga, o acesso à cultura, às trocas e tudo que a cidade promove é o motivo da gente estar nela, né? Senão a gente não viveria em cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a qualidade média das habitações que compõem essa cidade, que amalgamam essa cidade, como eu costumo falar, ela é muito relevante, né, para a melhoria da qualidade de vida nessa cidade. É claro que é necessário que exista uma complementação da qualidade dos espaços públicos em si, né, e isso muitas vezes no Brasil, na América Latina, é sofrível. A gente vê muito, por exemplo, em Belo Horizonte, um contraste que até eu sempre coloco para os estudantes e tento fazer eles perceberem isso, a diferença brutal da qualidade dos espaços públicos dentro e fora da contorno, né? De um espaço que foi projetado, que foi dimensionado para ser cidade, e de um espaço que cresceu relativamente espontâneo, mas que foi, vamos supor, parcelado especulativamente em cima de propriedades privadas. Ou seja, se eu tenho aqui uma fazenda e vou lotear e parcelar ela para vender lotes e transformar aquilo em cidade, se o meu interesse é pura e simplesmente o lucro e não existe uma regulação pública que garanta a qualidade daqueles espaços, o que eu vou fazer? Eu vou fazer grandes lotes e pouca rua, pouca calçada estreita, rua pequena e tal. E é o que a gente vê, né? Então, até por isso que eu digo que a expectativa de que os planos diretores consigam, de alguma forma, mitigar ou reverter um pouco isso, mas, ao mesmo tempo, a qualidade, o conjunto das habitações, né, a qualidade média do conjunto das habitações da cidade, primeiro, melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem ali. Saquei. Uma coisa que eu acho que é legal da sua discussão, né, da sua fala, opa, peraí, tá dando ali alguma coisa, você está conseguindo me ouvir, Pedro? Oi. Deu uma falha aqui. Deu uma falhada. Deu uma falhadinha. Uma coisa que eu acho que é interessante nessa sua fala, que é a relação de como que o mercado, né, a lógica de mercado, de lucro, né, vamos supor assim, influencia um pouco na habitação. Eu acho que
quando a gente analisa um pouco como que a habitação é feita hoje na nossa cidade, né, Belo Horizonte, você dá um contexto muito legal de Buritis, é como que o foco do mercado é uma produção de metro quadrado a ser vendido, né? Hoje se vende metro quadrado, né? O preço do metro quadrado é tanto, então se eu faço tanto, eu vendo tanto. E eu acho que essa lógica, na sua crítica, na hora que você mostra todos os diferentes estudos de caso, Brasil e tal, na hora que você fala de Belo Horizonte, você cita um pouco esse contexto do Buritis. E essa análise dos espaços públicos. Como que você vê, assim, é lógico que você analisa ali uma questão de imagem, né, mostrando as imagens mais aéreas, mais distantes, e analisa o conjunto, a diferença do conjunto habitacional que o Joel Campolino projetou, e o que está acontecendo no entorno. Como que você vê ali, na hora que você analisa o contexto do Buritis, como que você vê a relação, assim, interno e externo, né? Porque é uma coisa interessante da sua pesquisa, que você fala que o espaço público é uma complementação da habitação. Como que você vê isso naquele caso do Buritis hoje, o Buritis como ele está hoje, ocupado daquele jeito? Bom, ali eu uso como exemplo, né, de até de uma qualidade arquitetônica e ambiental oculta no Buritis, o conjunto Estrela d'Alva, né, que paradoxalmente, provavelmente é a forma mais barata de se morar no Buritis e é o lugar onde você tem uma qualidade ambiental e de inserção muito superior a qualquer outra parte do bairro, inclusive as casas, né? Se você for parar para pensar, em termos de metros quadrados de área verde por pessoa, é muito superior. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um preconceito, né, como você está falando aí, de mercado, de produção, e não só, quando a gente fala de mercado, ele é feito por quem produz, mas por quem compra também, né, de um preconceito de que aquilo ali, a origem daquilo ali é de um conjunto habitacional. Então, existe um preconceito muito grande da classe média com a ideia de se morar num conjunto habitacional. Tem todos os termos pejorativos aí, mora num Coab, mora num BNH, é isso, é aquilo, né? E isso cega, de uma certa forma, as pessoas para aquela qualidade arquitetônica. Então, ali até uma certa exceção que confirma a regra de que a qualidade arquitetônica seria perceptível, né? Ou que ela salta aos olhos e gera um interesse maior, que gera até, inclusive, uma gentrificação, né? Ali existem qualidades arquitetônicas que são obliteradas por um certo preconceito da origem daquele conjunto habitacional e da imagem, que eu imagino que a classe média faça, de quais são as pessoas que moram num conjunto habitacional e de querer se distanciar disso, né? Por outro lado, eu acho que até uma coisa que eu fico tentando passar para os alunos, né, um pouco do que a gente estava conversando antes aqui, né, de que assim, acho que ali não passa, muitas vezes, por uma coisa assim, de fazer uma arquitetura diferente por fazer diferente. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do seu jeito. Mas eu acho que se trata de uma resposta bem dada, né? Eu sempre digo que, muito mais do que seguir um estilo, ou tentar fazer da minha forma, ou fazer uma arquitetura que chame a atenção, seja para atrair mais clientes, ou seja para sair em revista, ou seja por vaidade pessoal e tal, eu acredito que a boa arquitetura ela é muito mais uma resposta do que uma afirmação. E para que ela seja uma resposta, ela precisa ser uma resposta a perguntas bem formuladas, a questões bem formuladas, né? Então, isso eu acho que é interessante. Eu fico tentando muito fazer com que os estudantes que trabalham comigo, que estudam comigo, percebam isso e formulem bem a questão, entendam bem quais são os fatores que estão envolvidos num determinado projeto, para que eles deem uma resposta que seja apropriada àquilo ali. E não achar que, né, sair um pouco daquele mito do arquiteto criador, genial, que de repente tem uma luz divina e cria um projeto genial num guardanapo, né? Acho que não é muito por aí. Eu acho que a formulação das pessoas, das perguntas e cercar as questões que estão envolvidas num determinado projeto é muito mais próximo de uma receita de um projeto bom do que esperar que venha alguma inspiração divina, assim. Saca. Tem uma pergunta legal aqui do professor Diogo. Como que você acha que nós, arquitetos e arquitetas, a maioria do mercado, a gente tem que assumir isso, que pelo menos da escola, né, a maioria dos estudantes são arquitetas.
Como Uhum. como você acha que nós, arquitetas e arquitetos, podemos inverter nossa posição em relação aos construtores e incorporadores, que hoje têm muito poder de influência nos projetos? Aham. E eu até acrescentaria aí os corretores de imóveis, que Ah, são em perfeito, grande também. parte determinantes ou responsáveis por brifar tanto quem compra quanto quem constrói, né? De certa forma. Uhum. Eu acho que assim, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque construir e incorporar implica estar disposto a uma série de tarefas que não são tão prazerosas quanto desenhar, criar espaços e projetar, né? Existe toda uma burocracia e uma chatice do dia a dia, né? Os ossos do ofício da arquitetura estão em grande parte concentrados nisso. Então, assim, qual que é o arquiteto que está disposto, né, a lidar com as burocracias de cartório para fazer uma incorporação? Qual que é o arquiteto que está disposto a captar e vender é, apartamentos na planta para conseguir viabilizar uma incorporação ou um edifício que seja melhor do que a média? Né? Então, eu acho Certo. que a gente tem que um pouco virar a chave de sair um pouco da posição passiva, tipo assim, vou abrir meu escritório e esperar que cheguem projetos, sabe lá por que meio, mas de tomar as rédeas e falar assim, então vamos incorporar, existe uma oportunidade de mercado, como que isso pode ser explorado e o que eu preciso fazer para chegar lá? Mas como o próprio Jamil diz, né, Jamil é o que deu o curso de incorporação para 90% dos arquitetos que se dispuseram a lidar com esse assunto, ele fala, o incorporador é um comedor de sanduíche. Né? O que ele quer dizer Ele é com um isso é que, comedor. assim, é um comedor de sanduíche, que você passa muito aperto, você vive mal por um bom tempo até você conseguir começar a ganhar dinheiro e virar financeiramente dentro do negócio de incorporação. Né? Então ele fala que Saquei. você tem que comer muito sanduíche e passar muito aperto até que você consiga fazer com que aquilo seja um negócio bem sucedido. Então acho que os arquitetos têm que ter, sei lá, para usar o termo da moda, aí, resiliência, né? E tenacidade, se eles quiserem realmente inverter essa posição, né? De uma posição passiva, de esperar que um incorporador ou que uma construtora que tem uma visão de mercado, que deseja fazer alguma coisa que saia um pouco do padrão de mercado, te procure para tentar propor isso. Né? Saquei. Isso é uma das coisas também que eu fico tentando estimular dentro dessas disciplinas que eu tenho dado às vezes na UFMG, por exemplo, que eu dei isso 2 vezes, que é de fazer com que os alunos trabalhem dentro de parâmetros do novo plano diretor na área central e identifiquem isso como uma oportunidade potencial de trabalho, ou seja, desenvolver o conhecimento e a expertise de produção desses projetos Uhum. e de tirar partido das novas legislações que estão em processo de implementação aí para fazer boa arquitetura, que isso seja uma oportunidade de conseguir trabalhos que sejam compensadores, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista financeiro, né? Saquei. Ué, a Giovana faz uma pergunta assim que é mais direcionada para você. Como que foi a incorporação do edifício no Santo Antônio ali na Rua Mangabeiros, que você mostra na sua palestra? Sim. Aquilo ali, na verdade, foi mais uma sorte do que uma iniciativa minha. Então, assim, eu fui procurado por um cliente que é estrangeiro, ele é construtor em Londres, é casado com uma brasileira, e me procurou dizendo, olha, eu comprei esse terreno, a minha mulher é de Belo Horizonte e tal, e eu acho a arquitetura toda que eu vejo em Belo Horizonte uma porcaria, eu queria fazer uma coisa melhor. Então foi uma oportunidade super bem-vinda, né? E Saquei. que quando aparecem a gente tem que aproveitar. Mas foi isso, foi um processo de um cliente com uma visão um pouco mais ampla, e acho que até por isso também, ele é construtor, ou seja, ele entende do negócio, ele trabalha com isso não no Brasil, mas fora, e tem uma visão de arquitetura e de cidade que é um pouco diferente da nossa aqui, né? Saquei. Que eu acho que isso também, né? A boa cidade, a boa arquitetura, ela educa, né? Então, se você vive num lugar, numa cidade, em que você percebe as qualidades arquitetônicas do mundo que te cerca, você percebe as qualidades
de uso da cidade que você habita, isso te educa e te faz perceber. Eu sempre digo assim, acho curioso porque todo mundo fala de música, todo mundo fala de cinema, todo mundo fala de fotografia, de literatura, de poesia, mas a arquitetura não é um campo de cultura que, via de regra, seja discutido pelas pessoas numa mesa de bar, né? E seria bom que fosse, né? Acho que se ela fosse um campo de cultura de interesse mais amplo, certamente a gente teria cidade com melhores qualidades ambientais e urbanísticas, por ter uma população mais crítica a essas questões. Entendi. O Gustavo aqui está fazendo uma pergunta legal. Em que medida você percebe a possibilidade futura de espraiamentos surgidos na malha urbana e esses novos vazios que vão surgindo a partir do espraiamento, né, em relação aos serviços que são oferecidos hoje? Assim, eu acho que serviços que não são mais oferecidos presencialmente. Assim. Presencialmente, estou vendo a pergunta dele aqui. A relação do não presencial com o espraiamento que vem do estudo da habitação ali, que você cita muito bem. Sim. Bom, eu penso mais que, assim, porque na hora que nós estamos falando de serviços que não serão mais oferecidos, nós estamos falando de serviços que são oferecidos hoje. Uhum. E para eles serem oferecidos hoje, eles precisam estar abrigados em alguma construção, né? Então, acho que a gente precisa pensar como adaptar essas construções que vão se tornar vazias para um novo uso. E que eu acho que tende a ser o uso habitacional, né? Ou o uso habitacional, ou o uso de outras formas de trabalho que estão surgindo, ou que ainda vão surgir, a gente nem sabe disso. E aí, nesse sentido... e isso é uma coisa que, na verdade, já existe, né? Assim, a gente tem estatísticas aí que mostram que tem tanta casa sem gente quanto gente sem casa, né? Então, assim, se combinar direitinho, todo mundo vai morar bem, né, de alguma forma. Então, se de fato, assim, se o valor social da propriedade fosse levado a sério, o déficit habitacional não estaria como ele está hoje, né? Porque existem imóveis vazios, notadamente no centro das cidades, imóveis comerciais vazios e que poderiam, sem grande dificuldade, ser adaptados para habitação, né? Certo. Então, acho que a coisa passa, acho que esse preenchimento que eu menciono na conferência aí, de como a gente pensar o preenchimento de áreas vazias da cidade, não diz respeito só a construir em terrenos, por exemplo, onde existe um estacionamento térreo no centro da cidade, mas também de ocupar as construções que já existem, né? Se a gente for pensar em termos do ponto de vista de sustentabilidade, existe uma quantidade imensa de energia estacionada num edifício que já está construído, e se ele está vazio, isso não está fazendo jus a essa energia que foi despendida, e não está fazendo jus à finalidade social da propriedade que ele deveria cumprir, e não está fazendo jus à infraestrutura urbana instalada no lugar onde ele está inserido. Então, até assim, eu tenho gostado muito das falas do Robin nesse contexto aí da Covid, discutindo essas coisas, algumas lives aí que eu andei assistindo também, e ele fala um pouco isso, assim, que a gente precisa trabalhar agora como a gente transformar essas estruturas que já existem em estruturas habitacionais de qualidade, né? E que tem um pouco a ver com a pesquisa dele também, de identificar a infraestrutura, identificar as qualidades de espaços que já existem, e o potencial de transformação dele em outros usos, que com o reforço do trabalho em home office, do trabalho em casa que está surgindo aí no contexto atual, a tendência é que seja de habitação, né? O déficit está muito mais em espaço de habitação do que em espaço de trabalho, na verdade. Você falou assim, né? Tem que combinar. Se todo mundo combinasse, estava todo mundo morando bem. O problema é combinar com quem quer ganhar excessivamente muito dinheiro, né? E aí a Giovana fez uma pergunta rápida aqui que eu acho que é legal. Se você se baseou em arquitetura londrina para fazer o trabalho para o cliente no prédio da Mangabeira, da Rua Mangabeira, ali no Santo Antônio. Não necessariamente. Me baseei na arquitetura brasileira mesmo, mas mais do que qualquer coisa, nas condições que o lugar
oferecia, né, divisadas, porque até ali, se a gente for ver os apartamentos, tem uma situação ali de empilhamento, como se fossem mesmo quase casas empilhadas, e que se relacionam muito com a confrontação ali, direta e indireta. Porque à medida que você sobe, você passa a ter uma vista interessante, mas nos pisos mais baixos, você tem, no fim das contas, naquele terreno, uma coisa muito ensimesmada, de muros de divisa alto e tudo mais. Então, o edifício responde muito mais à condição local de confrontações ali, de entorno imediato, do que propriamente numa inspiração externa. Saquei. É legal. Pedro, um contexto muito legal, um conceito que eu acho muito legal que vem do seu estudo, é o conceito de urbanizar edificações. E como que você vê isso hoje, a relação de edificações urbanizadas, assim, com uma contribuição para o espaço público e a própria apropriação do espaço público hoje, no nosso contexto belo-horizontino, brasileiro e latino-americano? Assim, como você vê essas dinâmicas na sua pesquisa, você consegue identificar alguma diferença nesses três contextos? Em quais três contextos, desculpa? BH, Brasil e Latinoamérica. Assim. Uma discussão rápida. Bom, acho que a ideia de urbanizar as edificações parte muito da escassez de espaço público. Né? Então, na medida que as cidades que a gente vive já estão relativamente consolidadas, é difícil a gente pensar na criação de mais espaços públicos por meio de apropriação ou de desapropriação de terrenos privados, né? O que a legislação, por exemplo, tenta incentivar agora é justamente a favorecer a criação de espaços de fruição ou de espaços de uso público dentro dos terrenos privados. Né? Mas, por outro lado, se a gente puder ir além e pensar que a gente pode dotar os próprios edifícios de qualidades que, em geral, são encontradas no espaço público, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso passa, por exemplo, pela interpenetração de usos, né? Isso passa pela inserção de áreas verdes no interior do edifício, eu acho que isso passa por soluções de circulação que não sejam, como diz o Christopher Alexander, que não seja uma árvore, né? Ou seja, um lugar onde você chega e entra num determinado piso, num determinado corredor, num determinado espaço e chega num fim de linha. Se você puder não ter esse fim de linha, se na outra ponta você tiver uma outra possibilidade de sair por lá e uma outra forma de circular, até como eu dou exemplo lá no Centro Urbano Presidente Alemã, no México, que tem inúmeras formas de circular, esses limites entre cidade e edifício se diluem de uma forma que acho que é muito rica, né? E acho que também a gente pensar que, no fim das contas, a gente fazer uma distinção rígida, porque uma coisa assim, nas áreas centrais, se pensar em um uso exclusivamente residencial ou exclusivamente comercial, já é uma coisa que está sendo, de certa forma, superada, né? Através do pensamento do uso misto, mas geralmente comercial ou serviços mais perto do piso, mais perto do chão, e habitação na torre, nas partes superiores. Mas por que não pensar em espaços que possam abrigar tanto escritórios quanto residências ao longo do edifício inteiro? Né? Perfeito. Não vejo por que isso não poderia acontecer. Né? E nesse sentido, eu acho que... O conceito da densidade que você estava falando ali também, revisando, né? Você bebe muito aquela fonte do A mais T, aquela discussão de densidade, sim, melancia quadrada. Aquilo ali é massa demais. E assim, quanto mais polivalente forem os espaços dentro de um edifício vertical, por exemplo, menor é a chance dele ficar vazio ou subutilizado, né? Tipo esses pilotis de prédio de classe média. Exato. Então fica que não serve para muita coisa. E mesmo os edifícios de sala que estão vazios no centro da cidade, sei lá, o edifício Almeida lá, por exemplo. O pessoal, um tempo atrás, tentou colocar lá um centro cultural para tentar catalisar o uso do edifício e tudo mais. Assim, acho que eles tiveram um equívoco de colocar aquilo lá no 13º andar, num prédio que não tem um elevador funcionando,
difícil pensar numa âncora forte o suficiente para levar a gente para lá e contaminar o edifício como um todo, né? Saquei. Talvez se tivesse começado com um pouco mais de modéstia, numa sobreloja, e depois ir subindo isso, talvez a coisa se viabilizar. Mas fato é, o edifício tem potencial para adaptação, tem potencial para habitar, né? As próprias ocupações urbanas já indicam isso, assim, edifícios comerciais sendo ocupados coletivamente, de uma forma super rica, sem grandes adaptações, né? Sem nenhum mistério, assim. Com É claro que se autoconstrução. puder, com autoconstrução, né? Exato. E via de regra com qualidades ambientais melhores do que nos aglomerados, por exemplo, né? Exato. O Raul fez uma pergunta bem legal aqui, ó, até envolve sua pesquisa. Você acha que limitar o acesso de carros no centro liberaria estacionamentos térreos para os novos edifícios de moradia ou esses novos edifícios de complexidade programática? Bom, eu acho que naturalmente, mas o que eu acredito é que assim, os estacionamentos no centro são hoje um posto de petróleo, para quem tem um terreno daquele, e não vão deixar de ser tão cedo. Então, quando eu criei essa disciplina de PFLEX lá na escola, por exemplo, a minha ideia era trabalhar o máximo possível dentro de parâmetros reais, imaginando assim, ok, se eu fosse fazer uma incorporação num terreno desse, sujeito tem lá um estacionamento térreo com 3 lojas, porque isso é muito comum no centro, né? O cara coloca 3 lojinhas na frente, ele extrai o que de mais lucrativo aquele terreno pode proporcionar para ele com um mínimo de construção, que é o quê? 3, 4 lojinhas junto à rua, gerando a fachada ativa, que é desejável, e atrás disso um pátio de estacionamento, que no máximo tem aquelas telhas metálicas. Quando muito, tem uma cobertura metálica para evitar granizo nos carros, não ter que pagar seguro, sei lá, né? Quando muito, quando não é só o pátio de estacionamento e um muro cercando. Então, se a gente for imaginar dentro de uma situação real, concreta, para que esse sujeito topasse entrar numa incorporação e receber o pagamento pelo terreno dele em área subrogada, você teria que, no mínimo, devolver o estacionamento que ele já tem, as lojas que ele já tem e alguma coisa a mais, né? Para que isso fosse interessante para ele, né? E aí o que eu fico tentando pensar com os meninos é isso, assim, como formatar um projeto que seja interessante para todo mundo. Então tá, eu preciso devolver ao dono do terreno isso, mais do que ele já tem, né? E o lucro dele, a sobrevivência ali, a renda dele, não é nem o lucro, é a renda dele, né? Porque ele vive disso. Gerar habitações que sejam do interesse e que sejam acessíveis para uma população ampla e configurar um empreendimento que seja interessante para uma incorporadora ou para uma construtora executar, né? Então, unir essas pontas. E aí, nesse sentido, eu acho que, assim, mais do que desincentivar por uma canetada o acesso de carros ao centro, eu acho que o simples fato das pessoas estarem no centro, elas já acabam percebendo que elas não precisam de ter carro para circular, na maioria das vezes, né? Com certeza. E acho que mais do que desincentivar por uma lei, falar os carros não podem circular no centro, o próprio preço do estacionamento do centro ele já é proibitivo o suficiente para que uma pessoa que mora ali fale assim, será que faz sentido mesmo eu ficar pagando uma vaga de carro que eu uso uma vez por mês aqui para, sei lá, viajar para o interior ou para fazer não sei o quê? Será que faz sentido eu ter um carro diante do custo fixo que ele me gera e da pouca necessidade que eu tenho dele ao morar aqui? Então, acho que essa é uma das grandes virtudes da qualidade em se morar num lugar central, numa zona central, é reduzir os deslocamentos, é ser possível morar perto do trabalho, e no fim isso aí você está economizando tempo de vida, né? Acho que o pior de tudo é isso, quando a pessoa mora longe do trabalho, o tempo que ela tem que se deslocar, seja para o transporte público, seja encarando o engarrafamento, para ir e voltar do trabalho, é tempo de vida dela. É tempo que ela está deixando de estar com os filhos, é tempo que ela está deixando de dormir, é tempo que ela está deixando de fazer um tanto de outras coisas do que é feita a vida, né? A vida não é feita só de trabalho e muito menos de deslocamento até o trabalho. Não deveria, mas nossa sociedade está indo para isso.
Outra coisa que o Raul pergunta que é muito legal, você acha que existe uma possibilidade, você conhece alguma coisa dessa pesquisa, algum indicativo da sua pesquisa, alguma medida pública que poderia favorecer esse tipo de implementação, né? Reutilizar espaços de estacionamento no centro para a construção de edificações que contribuam para a cidade? O próprio plano diretor, e até mais do que ele, a Operação Urbana Consorciada, a demonizada Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos Leste-Oeste, prevê um bônus de coeficiente construtivo para o que eles chamam de tipologia incentivada. E a tipologia incentivada, ironicamente, é justamente de apartamentos com um perfil tipo conjunto JK. Por exemplo, são apartamentos com metragem pequena, um único banheiro e sem vaga de garagem. Eles, inclusive, flexibilizaram, isso gerou essa flexibilização na legislação nova, que é da possibilidade de se ter banheiros com ventilação mecânica ou indireta em habitação, né, que até pouco tempo atrás na lei de BH não era permitido. Para quê? Para que você consiga, no centro, com uma fachada pequena, dar uma solução para um apartamento de uma forma digna. Né? Ou seja, e aí para um lugar... E aí, na hora que se vincula isso com o BPH, que é o benefício pela produção habitacional que está previsto no novo plano diretor, na qual a outorga que você precisaria pagar entre o coeficiente mínimo e o máximo, o básico e o máximo, não é cobrada por você estar produzindo habitação de interesse social. Então, na hora que junta-se as duas coisas, o plano diretor e a operação urbana consorciada, é possível hoje se construir com o coeficiente 7 no centro da cidade, desde que se lance mão da tipologia incentivada, com uso comercial no térreo, fachada ativa e tudo mais, todos esses fatores, sem pagar um centavo de outorga, com outorga gratuita. Ou seja, isso é um incentivo, acho que um maior incentivo que esse para as construtoras atuarem ali e para que bons projetos sejam valorizados, o que é do nosso interesse também por duas vias, não só como cidadãos, mas como arquitetos, isso está dado. Né? Está dado. O caminho está traçado, né? Está traçado. Agora resta também as construtoras, porque nós estamos numa situação também assim, e agora, né? Quem é que vai comprar esses apartamentos? Porque as construtoras também nos últimos anos aí ficaram acostumadas a produzir com o dinheiro dos outros, né? Elas não põem um centavo numa incorporação. Vende na planta, 100%, o risco é todo de quem está comprando. Né? No contexto atual, quem vai comprar? Será que vai haver demanda por isso? Isso é uma primeira pergunta. A segunda elas estão dispostas a sair da zona de conforto deles, que é de construir na região centro-sul, que eles já sabem mais ou menos o que vai acontecer, eles têm um script, né? As construtoras são muito conservadoras desse ponto de vista. Com certeza. Então, assim, eles vão estar dispostos a empreender dentro de outras condições diferentes. Né? E terceiro, se elas estão dispostas à logística de construir no centro, né? Porque ela é diferente. Né? A circulação é mais restrita, os carga e descarga são mais restritos, os horários são mais restritos. Então, é uma logística um pouquinho mais complicada, de obra propriamente dita. O canteiro vai funcionar numa lógica diferente. Vai funcionar numa lógica diferente, mas eu acho que nada é insuperável. Né? Mas nada assim, aí você para pensar, você vai gastar muito menos com transporte dos seus funcionários. Tem os prós e os contras, não é só negativo, claro, assim, a gente está falando. Claro. É uma coisa a ser levada em conta. Não, e ao mesmo tempo, esse coeficiente ele é muito interessante para os construtores, né? Que com um terreno de metragem relativamente pequena, você consegue construir, você consegue multiplicar o solo urbano muito mais do que você consegue na Centro-Sul. Exato. Nossa, mas a galera se atém a isso, né? O perfil aqui do Plantas com Arte, ele fez uma pergunta que eu achei muito pertinente, achei muito legal, que no pós-pandemia, o centro está esvaziado, os estacionamentos estão esvaziados. Vai ter alguma dinâmica econômica ali. Com eles esvaziados, você acha que eles podem talvez ser liberados? Porque, tipo assim, o terreno talvez esteja não gerando tanta renda de estacionamento como está gerando hoje. Hoje, né? Né? Tipo assim, se a cidade tivesse funcionado.
a gente espera que essa situação passe em algum momento, né? Acho que temporariamente, sim, esses estacionamentos estão gerando menos lucro hoje. Agora, convenhamos que não é que esse pessoal está passando aperto, né? Não é que o dono de estacionamento no centro está passando aperto. Não está precisando de auxílio emergencial, nem nada disso. Agora, paradoxalmente, para quem precisa se deslocar longe, ou, por exemplo, quem recorre ao centro para comprar produtos para obra, por exemplo, ou para restaurantes, ou para o que quer que seja, no fim das contas, o uso do carro tem sido mais intensivo, porque você está mais isolado dentro do carro do que no transporte público, por exemplo. Perfeito. Então, verdade. Tem esse outro paradoxo aí do isolamento social também, que é relativamente perverso, né? Corre o risco dele tornar o trânsito mais insuportável ainda, a médio prazo, né? Eu não tinha pensado nisso, verdade. Nossa. Assim, para as pessoas que não tiverem dispostos a transportes não motorizados, né? Porque eu acho que tem o efeito colateral que também as pessoas perceberem que é possível andar a pé, perceberem que é possível andar de bicicleta. Belo Horizonte, a área do contorno, teve um tempo atrás, até brincando com um amigo, a gente ficou cogitando assim, mas qual que será que é a proporção da Avenida do Contorno em relação a Manhattan? Porque às vezes a gente viaja para fora, caminha para lá e para cá o dia inteiro, todo mundo caminhando e tudo mais. Em Belo Horizonte, o sujeito não está disposto a caminhar 15 minutos, meia hora dentro da Contorno para resolver uma coisa a pé, ou para ir para o trabalho, ou o que seja. Né? É um mau costume. Muitos escravos do carro aqui, né? na nossa sociedade, no nosso convívio. E a gente foi comparar qual que é a dimensão da ilha de Manhattan em relação à Avenida do Contorno. Será que ela é maior? Será que ela é menor? Por que as pessoas não vão? Será que as coisas aqui são longe, de fato? E a gente foi constatar que assim, o diâmetro da Avenida do Contorno, sobrepondo isso no Google Maps, o diâmetro da Avenida do Contorno é um pouco maior só do que a largura da ilha de Manhattan. E atravessar a ilha de Manhattan a pé é uma bobagem. Né? Tranquilo. Tá certo que lá é plano, Mas assim, não é nada de outro mundo. Né? Uma caminhada da Savassi no centro você faz em 15 minutos. E ninguém faz isso. Às vezes a pessoa vai num lugar do lado e pega o carro. Então, assim, existe esse mau costume que é de entrar no carro e depois pensar para onde você vai. E não pensar para onde você vai e eleger qual que é a melhor forma de chegar lá antes, né? Saquei. Outra coisa que eu acho que é legal que você falou é que você cita alguns estudos de caso que são muito icônicos. Eu gosto muito do Barbican, porque tive a chance de morar próximo de Londres. O Torres del Parque é icônico, assim, marca qualquer arquiteto que vê assim, e tal, é importante. O JK. Como que você vê esses estudos de caso, assim, porque eles são mais antigos, né? E a relação com gentrificação, assim, como que é o Barbican? Barbican, pelo que eu vi em Londres, tem uma certa valorização, é um lugar foi feito como habitação social, mas já é um lugar de pessoas privilegiadas. Torres del Parque eu não sei, o JK a gente vê um processo. Como que você enxerga isso, a relação desses estudos de caso da sua pesquisa com a gentrificação? Isso é curioso, porque esses grandes edifícios, eles despertam uma curiosidade muito grande, e a gente percebe que a boa arquitetura, a arquitetura que salta aos olhos a qualidade dela, como são essas três, ela é muito atraente e as qualidades são notáveis por grande parte da população, não só exatamente das pessoas que têm uma visão arquitetônica, que têm um olhar arquitetônico apurado e tudo mais. Né? Acho que a atratividade desses edifícios está além da questão puramente arquitetônica. Né? As qualidades de relação com a cidade que eles estabelecem, das próprias qualidades internas dos apartamentos, ela é notável. Então, acho que a gentrificação acaba sendo inevitável. Essa pressão, né, pela qualidade ou pela valorização daquilo ali, da valorização financeira daquilo ali, é inevitável enquanto o contraste com o contexto for gritante, né? Então, assim, na medida que a média da qualidade das arquiteturas e das arquiteturas habitacionais aos poucos se eleva,
A tendência é que não exista uma disputa tão grande por esses espaços deixem de ser de exceção, ou pelo menos é o que a gente poderia esperar que fosse, né? Então, se eles se tornassem mais a regra do que a exceção, talvez a disputa não fosse tão grande. Por outro lado, também, né, a questão da gentrificação, um exemplo que eu fico observando até para ver o que vai acontecer a médio e longo prazo, por exemplo, é o conjunto Jardim Edite, em São Paulo, que é uma exceção de um conjunto habitacional de alta qualidade arquitetônica, verticalizado, que foi construído ali do lado da Ponte Estaiada há alguns anos. O projeto do SPDR e do H+F, que são dois escritórios super competentes de São Paulo, e que foi feito o quê? A relocação de pessoal que morava numa vila ali, numa situação informal, super densa, super precária. Eles foram relocados, receberam aluguel social por um tempo e foram relocados no edifício que foi construído no mesmo lugar. E aí a questão que entra é o seguinte, a situação de eles suportarem a pressão econômica da valorização do seu apartamento, que está ali do lado da Berrini, uma zona comercial super valorizada de São Paulo, como que essa população vai aguentar a pressão econômica? Se eles tiverem uma condição econômica, financeira digna, né, e se toda a população tivesse uma situação econômica e financeira digna, eles seriam capazes de aguentar a pressão econômica de um sujeito que chega ali e fala assim, ó, te pago 500 mil no seu apartamento, eu te pago 1 milhão no seu apartamento. Agora, um sujeito que vive de salário mínimo, que está vendendo o almoço para comprar a janta, como é que ele vai aguentar essa situação econômica? Então, a gentrificação se dá a partir de um problema social mais amplo, né, que vai além do simples déficit habitacional e tal, né? Vai da qualidade de vida, da dignidade de vida da população como um todo. Exato. A gente, uma vez pesquisando assim no Minha Casa Minha Vida, a gente descobriu que várias pessoas vendiam os apartamentos que conseguiam, né, da política habitacional, e aí as construtoras ficavam muito bravas, aí a gente ria muito assim no grupo de pesquisa, que é tipo assim, só rico pode especular, né, pobre não pode não, sacou? Quando o pobre especula, ganha dinheiro ali com o imóvel dele, não pode. O Rich faz uma pergunta aqui muito boa mesmo, acho legal, que assim, ele está identificando que começa a surgir discurso anti-favela por causa do Covid, né? Porque o Covid está chegando na pandemia, e aí ele vê esse discurso anti-favela surgindo, e você vê que, tipo assim, será que tá surgindo por causa da pandemia um discurso neo-higienista que a gente tinha no começo do século passado? Você acha que é possível acontecer isso? Olha, eu não duvido de nada no contexto atual, né? Assim, de necropolítica e de demonização dos pobres, de um descaso, né? Que o pobre ou o bandido, seja por opção ou por falta de opção, ele tem que para matar ou deixar morrer, né? A política pública que a gente vê sendo adotada hoje, lamentavelmente, é essa. Mas, e aí eu não duvido que surja esse papo de erradicação de favela novamente, né? Mas, por um outro lado, a gente tem que também entender, do ponto de vista sanitário, até que ponto vai o limite das qualidades que a gente consegue agregar por meio da urbanização de favelas, né, melhorando as qualidades ambientais, sanitárias daqueles lugares, e a partir de um certo ponto que não é possível. Então, acho que a gente tem que ser realista nesse sentido também, né? Que é um pouco o que eu fico tentando trabalhar nessas disciplinas e nessas discussões de habitação, é assim, a gente entender e saber ler e diferenciar o que é congestão e o que é densidade, né? Porque é possível, na hora que se projeta, na hora que se planeja, ou mesmo na hora que se intervém numa vila ou numa ocupação informal, intervir de forma a adotar aquele lugar de densidade com qualidade ambiental. Mas o distanciamento social, mais uma vez, né, eu acho que isso passa por uma precariedade, de uma fragilidade social também, porque as pessoas vivem tão aglomeradas, tão próximas nas vilas e favelas, não necessariamente por opção, né? Não é por amor ao próximo, não é por calor humano, é por falta de oportunidade. É claro que se eles pudessem, eles viveriam com mais metros quadrados por pessoa
em lugares mais arejados e mais bem ventilados, iluminados, é óbvio, né? Então, acho que a batalha agora, a gente também tem que confrontar esse discurso frontalmente, né? O problema não está ali. Não adianta achar que a culpa é de quem vive num aglomerado, né? Porque não é. Não é. Uma coisa que eu acho interessante nessa discussão possível de neo-higienismo é que não se discute a má qualidade das habitações também da classe média. Sim. Que as pessoas, eu acho que a gente conversando aqui com os nossos colegas e tal, que vivem, o tanto que eles não perceberam, o tanto que a casa deles é ruim, assim, pessoas e tal. O que você acha disso hoje? A gente estava discutindo um pouco ali do Buritis também, no contexto de Belo Horizonte, a gente vê isso abertamente, assim, né? Agora que as pessoas estão se deparando com a falta de qualidade das próprias casas, né? Exato. E aí, eu acho que passa por uma situação que até eu menciono isso um pouco no fim da conferência, que é uma nova olhar, uma nova valorização do espaço como eu vou dizer, de uma questão espacial e não na questão material, né? Porque quando a gente está falando disso, por exemplo, o Buritis, eu acho que é um exemplo clássico de uma lógica quantitativa da construtora que constrói o máximo possível, o maior número de apartamentos, e que tenta agregar valor naquele apartamento através do revestimento, através do tratamento da superfície, e não da qualidade do espaço, né? E eu acredito que hoje as pessoas estejam se tocando de que o que dá a qualidade de espaço na casa dela é a configuração interna do apartamento, é a generosidade dos espaços, e não o porcelanato, e não o mármore que está aplicado ali. A insolação, então, ventilação. A insolação, ventilação, essas qualidades ambientais, essas qualidades de espaço mesmo, de arquitetura, de solução projetual, de contato com luz, sol e tudo mais, e não pelo revestimento daquele lugar. Então, acho que isso é uma tendência, né, a mudar, que é uma nova percepção, tanto de como que o espaço vale mais do que o material, muito mais, do que a localização também, porque na medida que você está bem localizado, você precisa se deslocar menos, você consegue ir a pé, você consegue ir de bicicleta, você não precisa se dispor de horas no transporte público, né? E da importância também de, pequenos que sejam, dos espaços a céu aberto, dos espaços avarandados no interior da residência. Ou de, pelo menos, né, até como eu dou o exemplo ali na conferência, dos espaços de Lima, por exemplo, de pequenos espaços públicos que estejam pulverizados pela cidade e que sirvam, como deve ser propriamente, que a cidade seja um complemento da casa, né? Sem que necessariamente para usar um espaço público você precisa estar aglomerado, porque tem gente demais querendo usar um espaço que é escasso. A gente pode até pensar numa gentrificação do espaço público, né? Quando muita gente começa a querer os poucos espaços públicos escassos, a gente pode pensar que vai haver uma disputa por esses espaços, de alguma forma também, pelo uso desses espaços. Saquei. O Zema, você que fez uma pergunta ali, a gentrificação acontece mais pela localização do que pela qualidade da arquitetura. Ele perguntou assim para você, perguntou, porque ele lembra um exemplo legal que é o Pedregulho do Rio, que é um ótimo projeto arquitetônico, né, bem feito, inteligente e tal, estudado, e que não é tão gentrificado assim, por causa da localização. Apesar da localização dele no contexto do Rio ser até relativamente central, né, se comparado com a dimensão do Rio, mas lá tinha uma questão particular que era do estado de degradação e deterioração física do edifício, né? Eu acredito, arrisco dizer, eu não fui procurar saber a fundo, mas arrisco dizer que agora, recentemente, depois que ele passou por esse restauro recente, super criterioso, super cuidadoso, que esse processo de gentrificação pode ter se iniciado lá. É até uma boa pergunta mesmo, viu, Zema? Da gente procurar saber, porque a localização dele não é tão ruim. É claro, ele tem a proximidade de favelas ali, mas nada grave, assim, não é uma coisa inacessível, igual eu me deparei, por exemplo, em Caracas. Tinha edifícios que eu pretendia visitar em Caracas
e que as pessoas falavam assim, olha, eu não vou lá, e se eu fosse você, eu não ia também. Caramba. O Pedregulho não é assim. O Pedregulho não é assim. Né? Então, a localização não é tão ruim. Mas sim, eu acho que é um equilíbrio dessas duas coisas. Existe a qualidade arquitetônica que gera até, acho que mais do que qualidade, gera um fetiche, né? Desperta um fetiche em algumas pessoas que têm aí uma visão focada nisso e tal. Mas a localização também pesa muito. Saquei. A gente tem um contra-exemplo disso, seria o Robin Hood Gardens, por exemplo, em Londres, né, que eram 2 blocos, numa localização meio estranha, e aí que acabou que com o tempo passaram tanto de viadutos cercando ele ficou numa situação urbana super desagradável de se estar, e um dos blocos foi recentemente demolido. Agora, naquele caso específico ali, assim, embora, primeiro, a localização não era grandes coisas, a arquitetura era muito interessante, mas eu interpreto, arrisco essa interpretação de que assim, a solução do espaço coletivo central era muito mal resolvida. Ou assim, era uma iniciativa que não funcionou, porque, não sei se você lembra do projeto, eram os 2 blocos, e no meio o espaço público era um morrote. O argumento dos Smithson era que eles evitaram fazer ali um lugar onde se pudesse jogar futebol, para que aquilo não virasse aquele fuzuê, aquela gritaria e aquela confusão, mas com isso eles acabaram criando uma barreira entre um bloco e outro. Então não existia muita troca, esse borrote virava uma barreira física. Eu fui lá visitar uns anos atrás, pra você ter ideia, tinha uma motocicleta incendiada no topo do morrinho que tem lá, porque é um claro sinal de abandono, assim, de degradação daquele espaço. Mas eu arrisco dizer que se aquilo ali fosse um espaço mais plano, mais apropriável, mais indeterminado, que talvez a coisa não tivesse corrido tão mal. Então, isso é para dizer também que é o seguinte, que eu acho que são muitos fatores, e fatores muito tênues, que envolvem o uso da habitação coletiva e da habitação urbana. Né? Às vezes um erro num único fator pode botar a perder outras tantas qualidades que estão presentes ali naquele conjunto. Saquei. O Pedro, uma pergunta aqui do Thiago. Você chegou a avaliar conjunto Califórnia aqui em BH? Você avaliou algum conjunto em Belo Horizonte, conjunto habitacional? Não. Não? Porque o meu recorte era muito pelo porte, né? Então, assim, na hora que eu comecei a mapear, eram edifícios que fossem necessariamente verticais, dependentes de elevador, com uma intenção arquitetônica grande, e no mínimo 200 habitações. Então era realmente a ideia de avaliar edifícios de grande escala. Porque senão também eu ficaria com um objeto de estudo tão amplo, né? Mas eu acho que quem aborda conjuntos como esse é o André, né? Ao fim da cidade, a tese dele. O André Prado avalia, e o Pedro Schutz também. O Pedro Schutz trabalhou com isso também. Trabalhou diretamente. A tese dele, a dissertação de mestrado dele foi no Conjunto Califórnia também. É interessante. Pedro, última pergunta, aquela pergunta desafio de professor, né? Porque, tipo assim, estamos no final do semestre. Com tanta coisa difícil, né? Essa arquitetura média que a gente convive em Belo Horizonte, tão restrita, né? Tão definida por mercado e lei, a lei menos, mais mercado. Como que a gente incentiva o aluno a fazer uma coisa nova quando a vivência dele é sempre, por exemplo, um aluno de classe média, um aluno de classe média, tal, a vivência é sempre as mesmas tipologias, seja ele vindo de uma classe baixa, seja ele vindo de uma classe média ali, as habitações são muito parecidas em Belo Horizonte. Como que a gente incentiva essa quebra de padrão? Bom, acho que o primeiro desafio do ensino que a gente se depara muitas vezes é primeiro fazer com que o estudante aprenda a partir da observação da realidade, né? Porque a gente se depara muitas vezes com situações, por exemplo, sei lá, o sujeito precisa lá layoutar um setor administrativo de um edifício qualquer. E aí surgem aqueles layouts absurdos, uma sala de 50 metros quadrados com uma mesinha de 60 por 1,20 no canto. Eu pergunto assim, onde que você já viu um escritório assim, né? Então, assim, acho que essa é a primeira coisa, né? É aprender com a observação da realidade e relacionar aquela prática arquitetônica com o que ele já viu na vida, aprendizado empírico, né?
Isso é imprescindível, eu acredito, para a formação de bons arquitetos. E o segundo, que eu acho mais importante e tento muito trabalhar com os alunos, é, primeiro, ganhar repertório, né? Um segundo, que acho que é importantíssimo, é ampliar o seu repertório arquitetônico, porque na medida que você está ali... Nós estamos terminando. Corre aí. 20 segundos. Ah, é? Uai. Então tá, ampliar o repertório, sair do Pinterest e estudar projetos a fundo, né? Isso. E o terceiro é entender o projeto muito mais como uma resposta a questões bem formuladas do que como uma afirmação ou como uma criação genial do arquiteto ou qualquer coisa próxima disso.